ouço a tua voz. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o meu maior prazer, a tua presença. É o que mais quero ter, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o convívio que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. A tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. Quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o convívio que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o convívio que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o convívio que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o convívio que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Obrigado, Senhor, nosso amado Deus e Pai, por essa manhã tão preciosa, tão agradável que estamos diante da Tua presença, Senhor. Queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Muito obrigado mais uma vez, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, queridos. Bom dia, amados. Graça e paz do Senhor Jesus. Alegria a gente começar a semana na casa do Senhor, celebrando a Deus, né, esperando ouvir a tua voz, entregando a Ele as nossas ofertas e celebrando a esse Deus que tem nos sustentado com poder e graça. Que Deus nos abençoe nesse dia e que você reserve mesmo esse dia para estar na presença de Deus, né? Há tantas coisas, a gente passa uma semana tão corrida, atribulada, com tantas atividades, né? Então, o domingo, para nós como cristão, é esse dia separado para adorar, para celebrar a Deus. Então faça isso nesse dia, né? Faça isso nesse dia e respeite também
esse tempo que a igreja, né, que a igreja reservou para a celebração a Deus. Vamos ler um texto da palavra de Deus que está aí em Efésios 3. Nós vamos só relembrar algumas coisas. Acho que Efésios 3 começa hoje, né? O estudo de Efésios 3. É isso, né, Paulo? Bênção de Deus. O presbítero Paulo vai estar ministrando esse tempo aí para nós. Eu vou ler só alguns versículos, que eu quero destacar só uma palavra aqui, na realidade, para compartilhar com os amados irmãos. O Efésios capítulo 3, lógico que o nosso irmão já tem falado tanto aqui sobre a carta à igreja de Éfeso. Os primeiros versículos, até o versículo 13, ele vai trabalhar da defesa do ministério de Paulo. Então, Paulo está se defendendo, falando, explicando, mostrando aos apóstolos e aos gentios, a igreja do Senhor estabelecida naquele lugar, o chamado dele, o chamado ministerial.
Não. Então, mas não é essa fé que eu estou falando. Tá? Isso é importante. Você confia na história? Confia, porque você viveu lá na Segunda Guerra Mundial? Aqui acho que poucos, né? Tem essa idade. Não é, amados irmãos? Seu Jersuel não está aqui, né? Seu Arthur. Então, a gente tem alguns aí próximos dessa idade. Tá? Mas nós não vivemos na gripe espanhola, 1914, alguém passou por aí, por esse período? Acho que não, né? Poucos, né? Então, a gente não tem a ideia do que aconteceu, mas você acredita, pela fé, que alguém escreveu aquilo e vivenciou aquilo, tá? Mas não é essa fé também. Então, durante a história, a fé vem se modificando e transformando, e hoje nós vivemos algumas coisas relacionadas a isso. Já viu que muitos pastores, preletores, e falam assim, se você não tem fé, vem pela minha fé. Já ouviu isso? Não é? Vem aqui que você vai ser curado, vai receber a bênção, vai... Tá? Então, isso não é bíblico. Ok? A fé que nós conhecemos e está relatada aqui em Efésios é uma fé operante, mas essa fé é um dom recebido do próprio Deus. Fé na fé é fideísmo. Tá? Fé na fé é acreditar em qualquer coisa. É acreditar no Buda, é acreditar na árvore, é acreditar em tudo. Tá? Então não é essa fé que o apóstolo está falando aqui. Tem outro, é lógico que não vou mergulhar nisso, só estou dando um passeio de helicóptero aqui para vocês entenderem o que Paulo está falando aqui, né? E fé também no sentimento. Mas já viu morto fazer alguma coisa? Paulo aí mesmo nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Já viu morto fazer alguma coisa? Eu nunca vi. Se já chegou lá, o caixão está lá, ou foi lá no cemitério, né? E pediu para o morto sair, bater um papo, depois volta lá para a sua lápide ali, para o seu caixão. Não. Então nós estávamos mortos. Então eu não contribuo com Deus nessa fé salvadora. Porque senão eu vou estar dizendo para Deus que o que Ele fez na cruz por mim não foi o suficiente. Eu tenho que colaborar com Ele. E o último tipo de fé, que é a fé que Paulo está explicando aqui como dom de Deus, como um presente que nós recebemos. É uma promessa divina de um poder que opera em nós, que nos transforma, que muda o nosso coração de pedra em coração de carne, que nos ressuscita dos mortos e nos dá vida, e a partir desse momento agora, essa fé é operante a esse poder que opera em nós. É essa fé que Paulo está falando aqui, e que o nosso irmão Paulo, o presbítero Paulo, vai estar também ministrando ao nosso coração nesses domingos. Então que você entenda essa verdade, né? Não é fé em qualquer coisa, isso não te salva. Não é fé nos seus sentimentos, eu senti, não, isso é avivamento. É uma ação que passa pelas suas emoções, é as suas experiências com Deus. Essa fé não te salva. Não é fé que você contribui na obra de Deus, porque Deus fez uma parte, você faz a sua parte. Tá? Deus não faz nada pela metade, tudo que Ele faz é completo. A fé que nós recebemos é um dom de Deus, que opera com poder em você e em mim. Amém, queridos? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse tempo, privilégio de estarmos aqui e termos a oportunidade de aprendermos do Senhor. Que a Tua palavra mesmo seja viva e eficaz em nossos corações nessa manhã, e que nós entreguemos a Ti todo o nosso louvor, a nossa adoração. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver os nossos aniversários, ou nossos avisos, né? À noite, encerrando a trilogia aí, de Efésios capítulo 4,
vivendo o melhor de Deus. Na realidade era vivendo o melhor de Deus para a comunidade, ou para a igreja, né? Ficou muito grande, a gente diminuiu, né, Simone? Não ficava coisa grande demais em PCV, mas é vivendo o melhor de Deus em sua comunidade. Às 18 horas estaremos juntos. Próximo domingo estaremos juntos nesse momento tão importante, singular para nós como igreja, que é participar da ceia do Senhor. Então se prepare, né, que Deus cuide do seu coração, da sua vida. Tem um feriado aí bem prolongado, né? Pelo menos em alguns lugares, alguns irmãos com ponto facultativo, né, vão estar parando. Então que você possa estar, né, colocando seu coração diante de Deus nessa semana para participar desse momento de fé, de esperança, aonde nós podemos participar do pão e do vinho. E temos aí os nossos aniversariantes, da semana. Então, Elisa da Silva, o Guilherme Machado, a Juliana, olha, tudo junto aí os Machados, né? A Maria de França, o João Daniel Azevedo, a Maite Emerique Pessoa, e casamento dos nossos irmãos Marcos e Lívia. É isso, né? Bênção de Deus, aí, dia 2. Então nós queremos, tem alguém que ainda não foi colocado aqui, que a gente leu aqui, não está nessa lista? Procure aí os nossos irmãos, ou os diáconos, ou a própria Simone ali, dá seu nome, tá? Se você não vê, se tiver errado também, fala com a gente para a gente corrigir, que é importante para que a gente possa celebrar junto, né? Estarmos aí orando pela sua vida, né? E pedindo a Deus graça nesse tempo. Então vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pelo dom da vida, e pedimos que o Senhor sustente esses queridos, que eles tenham um coração generoso, grato diante do Senhor por esse presente, pelo sustento, pela vida, por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um deles. Pedimos também que o Senhor derrame do seu amor no coração daqueles que completam mais um ano de enlace conjugal. Que o Senhor possa mesmo aumentar a cada dia esse amor, que eles possam viver para o Senhor e que o Senhor os sustente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem. Tem os nossos dízimos também, as nossas ofertas, onde você vai poder fazer aí no gasofilácio que tem lá no fundo. Aqui na frente também nós temos o gasofilácio, né? Nós temos também a maquininha, tem o QR Code, tem a chave aí do Pix. Então tem todas as formas para você estar contribuindo com essa comunidade. É a forma de você ser esse instrumento de bênção para o sustento desta comunidade, tá? E não só desta, mas também de tantas atividades que esta igreja faz em parceria com tantos outros missionários, instituições. Então é o seu dízimo e a sua oferta que sustenta essa comunidade e esses missionários e essas instituições, tá? Então que Deus te dê graça, te abençoe, que faça prosperar a sua vida e que você possa ter um coração generoso diante de Deus. Vamos celebrar então ao Senhor, vamos ficar de pé? Louvemos ao Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar
estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos do início, quão formoso. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Podemos assentar, queridos. Muito bem. Então nós teremos agora as divisões das nossas salas, né? Acho que só a sala da juventude que vai permanecer aqui com os adultos. Então as crianças, né, os adolescentes, todos aí estejam então indo para a sua sala. Efésios 3, do versículo 1 ao versículo 13, eu vou ler, os irmãos vão acompanhando aí. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual
temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Eu vou terminar o capítulo. 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia, né? Que texto maravilhoso. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por Tua palavra, por Tua bondade, pelo Seu amor. Obrigado porque a igreja é do Senhor. Somos Teus filhos adotados na Tua família. E o Senhor é o cabeça da igreja. É quem enche a igreja com a Tua plenitude e que nos leva e nos conduz a depender totalmente do Senhor. Então, dispensa graça sobre todos nós e ajuda-nos, ó Deus, a aprender da Tua palavra. Ministra o nosso coração e nós oramos com gratidão no nome precioso de Jesus. Amém. Então, eu copiei o título aqui da Bíblia revista atualizada, né? Que diz a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Então, Paulo se apresenta e explica o seu papel pessoal e único no propósito de Deus para com os gentios. A vocação e a responsabilidade de anunciar o Evangelho aos não-judeus, aos gentios. Paulo se intitula como apóstolo dos gentios. Tamanha a plena consciência da sua vocação. É Deus quem o chamou. E no seu chamado em Atos 9, Deus deixa isso muito claro, que ele ia anunciar a pessoa de Jesus aos gentios. Então, o Evangelho sairia das fronteiras dos judeus, e isso ia alcançar o mundo inteiro, por causa da bondade, do grande amor de Deus e do poder da obra de Jesus. E Efésios 2,13, Paulo diz assim: em Cristo, vós, gentios, que estáveis longe, fostes aproximados. Então, Paulo fala que essa barreira de separação foi removida na obra plena, completa, cabal de Jesus na cruz. E isso enche o coração de Paulo, porque essa graça de Deus transcende tudo aquilo que ele imaginava, que ele chama de mistério de Deus, que lhe é revelado. Então, ele trabalha isso de maneira maravilhosa em Efésios 1, em Efésios 2, em Efésios 3, ele inicia querendo fazer uma doxologia, como o pastor falou, de exaltação, de celebração, porque esse plano de Deus é algo lindo, tremendo, e que vai muito além do que se podia imaginar, porque o seu amor derramado tem esse alcance maravilhoso. Mas ao tentar orar no início do capítulo 3, Paulo abre então um parênteses para falar desse mistério de Deus que é revelado e também defender o seu apostolado, o seu chamado ali. Então ele começa dizendo:
versículo 1 do capítulo 3, acompanha aí. Eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Olha que início, né? Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Humanamente, ele é prisioneiro de Nero, porque ele escreve essa carta na cidade de Roma, na prisão de Roma. Mas na concepção de Paulo, Paulo diz: eu, prisioneiro de Cristo, não de Nero, porque ele só está na prisão por causa do seu Deus, que permite que ele esteja na prisão. Então ele tem plena consciência, acreditava tanto na soberania de Deus sobre todas as coisas e sobre as ações dos homens, que tinha plena convicção de que sua vida inteira, inclusive essa prisão, estava sob o senhorio de Jesus. Ele pode dizer assim: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Então, ao mencionar a natureza e o propósito da sua missão, porque ele diz assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Se eu estou na prisão, é por causa do meu amor para com vocês. Porque eu podia muito bem, em Atos 21, naquele discurso que ele faz no templo, que inicia um processo de julgamento, e que por fim o leva a Roma, ele podia muito bem dissimular e omitir, quem sabe, o seu chamado específico de Deus para anunciar o evangelho aos gentios. Mas ele faz questão de não omitir essa verdade maravilhosa que o impulsiona e que define a sua missão. Ele diz: olha, esse evangelho há de alcançar também os gentios. E quando ele menciona o nome dos gentios em Atos 21, o povo se alvoroça e quer matá-lo a qualquer custo. E só não o faz porque o comandante da guarda pega ele e o leva e o distancia dos seus contemporâneos, né, dos seus conterrâneos que o queria matar. Então, ao mencionar a natureza e o propósito da sua missão, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, Paulo abre esse parênteses para explicar a natureza de seu próprio ministério e do discernimento quanto à união de Deus, a união que Deus promove entre judeus e gentios. Então, na dispensação, quando Paulo diz aqui, né, na dispensação significa lei da casa, economia, mas significa também mordomia, mas significa também um plano de Deus. Deus fez de Paulo um dispenseiro e no seu plano lhe deu a responsabilidade de anunciar e de compartilhar essa verdade do Evangelho. Então, primeiramente, Paulo esclarece que a graça de Deus, a graça que Deus lhe concede, versículo 2, vamos lá comigo, do capítulo 3. Se é que me tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus, da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então Paulo fala desse plano confiado a ele. O apóstolo então se refere aos dois privilégios que recebera de Deus. Isso, o pastor falou também aqui, né, que isso é resultado da sua graça, do dom da graça de Deus, do presente de Deus que Deus então revela a Paulo. E aí nós temos dois privilégios para Paulo. Primeiro, a revelação de Deus do mistério que estava oculto há séculos. Deus resolveu na sua graça revelar esse mistério na pessoa de Jesus e o faz a Paulo aqui, né? Então foi uma revelação e como resultado ele passou a conhecer alguma coisa, né? Segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme vos escrevi há pouco resumidamente. Vamos lá ver o que ele escreveu há pouco resumidamente, capítulo 1, versículo 8 a 10, na carta aos Efésios mesmo. Diz assim, Efésios 1, 8 a 10.
depois de falar da remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, o 7, 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, esse plano de Deus, esse mistério de Deus revelado, pressupõe, revela assim a intenção de Deus e o realizar de Deus de constituir num só povo, judeus e gentios, e estabelecer então o plano de Deus, o plano da redenção. Então Paulo recebe essa revelação do mistério. O segundo privilégio foi uma comissão. E como resultado ele então tem uma responsabilidade. Lembra do Spider-Man? Né? Com privilégios vem responsabilidades, né? Paulo aqui recebe a comissão e a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Aí ele diz assim: eu fui constituído ministro de Deus. E ministro ali não tem esse conceito que nós temos hoje de gente importante, do alto escalão aí dos poderes, né? Mas ministro aqui é servo. Eu fui constituído servo de Deus para anunciar o Evangelho. Então, o segundo privilégio de Paulo é essa comissão. O primeiro é a revelação do mistério, e o segundo é a revelação dessa comissão. E Paulo diz assim: fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Então, sempre que Paulo diz do seu chamado, da sua vocação, do seu ministério, ele diz segundo o dom da graça de Deus. Segundo a bondade de Deus, né, que nos alcançou também. Nós tivemos o privilégio de, no velório lá, cantar uns 5 cânticos que só a gente sabia. Lá da infância, né, que nosso pai assim, repetia e fazia a gente cantar tantas vezes que esse negócio entrou. Então tem que começar a cantar, e eu também comecei a cantar, eu nem sabia que eu lembrava mais desse negócio. Então, é a graça de Deus que nos alcançou. A sua bondade nos alcançou. O favor de Deus nos alcançou. Tirou a sua vida das trevas e te conduziu para a luz. E essas coisas precisam, como o pastor bem disse também, aquecer o nosso coração. Porque isso redunda em louvor, em celebração. Não é? O dia que você estiver triste, você tem que lembrar onde é que você estava e onde é que você foi trazido na presença do Senhor, que é o mesmo Deus de Paulo, é o mesmo Deus dos crentes de Efésios. Trazer à memória essas verdades profundas para a gente louvar, para a gente celebrar. O dia que a gente estiver meio abatido, trazer à memória essas promessas, de que o Senhor está conosco, que o seu Espírito habita em nós. Continuamente, meus irmãos, porque nós temos uma inclinação de desanimar, não sei o ser, mas eu, cheguei essa semana um caminhão de coisa acumulada, um monte de prioridades, no banco, aqui da igreja, na família, tudo gritando pelo tempo da gente. Então, corre o risco de você desanimar, mas o Espírito de Deus está conosco e cuida de cada um dos detalhes. Amém? Amém. Então, Paulo diz assim: fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, dessa capacitação que vem do Espírito de Deus, Força aqui é energia. Então, segundo a força operante do seu poder, poder aqui é dinâmico mesmo, é dinamite, é essa energia. E é muito legal isso, porque Deus não só vocaciona, Deus não só capacita, mas Deus dá o seu poder para que a sua obra seja realizada. Isso é lindo. Por isso que nós lemos aqui que a igreja é revestida da plenitude de Deus. Para quê? Para fazer a sua obra.
tornar o seu nome conhecido. Então não é pela força do seu braço ou do meu, mas é pela força operante do seu poder. E isso faz, toda a diferença. Então, uma vez recebida a revelação divina, sabia que tinha a obrigação de tornar conhecido aquilo que lhe fora revelado. Os dois dons, da graça divina. A revelação e a comissão. O ministério revelado e o ministério confiado estavam estreitamente relacionados. Diz assim em 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Isso é que é convicção do seu chamado. Se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar. Eu estou repartindo e compartilhando aquilo que eu recebi. Sobre mim pesa essa obrigação. Não é que não me torna preso, mas sobre mim pesa essa obrigação de trazer isso para a glória do Senhor. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. O amor de Deus o constrange. E ele diz, eu tenho que anunciar o evangelho. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Mas não um peso que me torna preso, mas uma obrigação que me liberta. E aí é resultado de uma profunda convicção. Não é legal? Porque quem escreve isso está numa prisão. Eu estou preso, mas na verdade eu estou muito livre para escrever as cartas inspiradas pelo Senhor. E se Paulo não está na prisão, não estivesse na prisão, a gente tinha que tirar a carta de Filipenses da Bíblia, tinha que tirar a 1 Timóteo da Bíblia, 2 Timóteo da Bíblia, tinha que tirar a carta dos Efésios da Bíblia. Mas é lá que Deus então leva Paulo. Por isso ele diz com convicção, na verdade eu sou prisioneiro de Cristo, não de Roma. Então nessa revelação divina a Paulo, ou o ministério que lhe foi dado a conhecer, ele emprega por 3 vezes a palavra mistério. Da mesma forma que o pastor citou que a palavra poder é citada 3 vezes, a palavra mistério também é citada 3 vezes. Versículo 3, versículo 4 e o versículo 9 do capítulo 3. Então, resumidamente, porque os comentaristas investem diversas páginas para descrever o mistério, eu copiei aqui, resumidamente, o significado. Mistério é uma verdade que esteve oculta ao conhecimento ou entendimento humano, mas que atualmente está desvendada pela revelação de Deus. Paulo chama então de o mistério de Cristo. Estava oculto por séculos, Paulo diz, mas agora foi desvendada na pessoa de Jesus. É lógico que há lampejos no Antigo Testamento sobre esse grande mistério, mas a obra de Jesus revelou plenamente o seu plano, o plano da redenção. Então, a sua graça alcança as pessoas, constitui a sua igreja, a família de Deus, o corpo de Cristo. E o plano de redenção, então, é executado. Quando chegamos ao versículo 6, com ênfase e clareza, Paulo declara a natureza exata do seu ministério. A gente já deu umas pinceladas, O mistério diz respeito a Cristo e ao seu único povo, judeus e gentios. Então, a essência da revelação do mistério é essa. Deus, na sua graça, alcança gentios e judeus, e nós vamos descobrir que essa turma, esses 2 grupos, a partir de agora são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo e co-participantes das mesmas promessas. Então os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho.
Vamos lá comigo, versículo 6, capítulo 3. Que é o texto que eu acabei de citar. Porque após trazer expectativa dessa revelação exclusiva que estava oculta há séculos, o 6 diz assim, a saber, que mistério é esse? Aí ele diz assim, a saber, que os gentios então estão em pé de igualdade com os judeus, porque a graça de Deus é extensiva, não apenas aos judeus, mas também aos gentios. Então, que expressões são essas? Co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo. O que Paulo está declarando é que os cristãos, tanto judeus como gentios, são agora herdeiros juntos, membros comuns do mesmo corpo e participantes da mesma promessa. Então, olha que legal. Podemos dizer que o mistério de Cristo é a união completa entre judeu e gentio, através da união de ambos com Cristo. Muito chique. A obra de Cristo é suficiente para derrubar as barreiras. Por isso Deus tem a coragem de chamar gente tão diferentes como eu e você e dizer assim, vivam em união, porque temos o mesmo Cristo. Fomos alcançados pela mesma graça, pela mesma obra. E essa dupla união com Cristo e entre eles era a substância, então, do mistério, diz John Stott. E essa nova revelação não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, versículo 5, como agora foi revelado. Então, como eu disse, meus irmãos, há lampejos dessa revelação, mas agora nós temos a revelação final, cabal, né, plena, desse mistério. Judeus e gentios seriam incorporados em Cristo e na sua igreja, em igualdade, sem qualquer distinção. E esta união completa entre judeus e gentios e Cristo era algo radicalmente novo, que Deus revelou a Paulo, vencendo assim o preconceito judeu. É que no nosso contexto a gente não tem muita noção do que seria esse preconceito dos judeus contra os gentios. Porque no coração dos judeus, exclusivista, Deus era só dele. As promessas de Deus é só para eles. E chama os gentios, né, até de cães. Então, assim, como é que Deus pode alcançar uma turma como essa? Então, há um preconceito, inclusive entre os apóstolos, que Deus precisa derrubar. Lembra lá de Pedro, né? Nós já citamos aqui uma vez, quando Deus manda ele aceitar um convite de um gentio chamado Cornélio, a resistência de Pedro, que já havia sido alcançado pela graça de Deus, o Espírito de Deus já havia descido, a igreja já cumpriu o seu ministério de anunciar as boas novas de salvação, e Pedro está com resistência de levar o evangelho aos gentios. Então Jesus, na obra da cruz, quebra toda essa barreira e cria essa comunidade interracial, né? Juntando todos no corpo de Cristo. Ok, Paulo então finaliza o versículo 6 com a afirmação assim, ó, em Cristo, por meio do Evangelho. O mistério foi plenamente revelado, a saber, esse mistério, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio de quê? O que diz lá no final do versículo 6? Por meio do Evangelho. Então, revelação do mistério e Evangelho estão intimamente ligados. Por meio do Evangelho é que se estabelece essa coparticipação nas promessas
sendo cordeiros e membros do mesmo corpo. Portanto, somente o Evangelho anuncia esse mistério, de modo que as pessoas o ouçam, creiam nele e venham a ter experiências dele. Essa é a boa notícia. Não é? Tem cadeiras vazias à mesa. O Deus gracioso, o Deus de Paulo é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Creiam nele e venham a ter experiência com ele. Então essa equiparação de mistério com evangelho é significativa, pois o mistério era essencialmente a verdade revelada a Paulo, ao passo que o evangelho era essencialmente a verdade proclamada por Paulo. John Stott diz isso. Então o próprio Paulo fez essa conexão ao afirmar de modo claro, do qual, o Evangelho, fui constituído ministro conforme a graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, versículo 7. Porque quando ele diz assim, já que o mistério foi revelado, e o mistério é revelado por meio do Evangelho, Paulo diz assim, do qual eu fui constituído ministro. Então, Paulo considera que essa comissão ou ministério é um privilégio enorme. É muito legal, Porque quando ele diz assim, eu, Paulo, fui constituído ministro, aí ele lembra de quem ele é, ou da sua autodescrição. E Paulo diz assim, eu, Paulo, fui constituído ministro desse evangelho, eu, Paulo, o menor de todos os santos. E eu copiei da Bíblia Genebra o processo da descrição de Paulo. Primeiro, 1 Coríntios 15, 9. Ele chama a si mesmo o menor dos apóstolos. É a primeira vez que ele se descreve, ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos. 1 Coríntios 15, 9. Aliás, eu nem deveria ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Quando chega aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 8, ele refere-se a si mesmo como o menor de todos os santos. Terceira vez, em 1 Timóteo 1,15, posteriormente, afirma ser o principal dos pecadores. Observou a sequência? Primeiro, eu sou o menor dos apóstolos. Segundo, eu sou o menor de todos os santos. Terceiro, eu sou o maior dos pecadores. Então, quanto mais lhe é revelado, mais ele se percebe pequeno. Porque sendo pequeno e humilde diante do Senhor, ele se torna grande. Isso não diminui a sua autoridade apostólica, mas o torna, sim, um instrumento, um vaso útil. Porque coração exaltado, nariz empinado, é um grande empecilho para a manifestação do poder de Deus. Por isso, de maneira recorrente, ele diz assim, por causa da graça de Deus, por causa do dom da graça de Deus, por causa da bondade de Deus, por causa do cuidado de Deus, eu fui chamado. Deus podia ter chamado qualquer um, mas Deus me chamou. Eu, o menor dos apóstolos. Aí ele diminui e diz assim, Deus me chamou, eu, o menor de todos os santos. Aí ele diz assim, não, eu, o maior dos pecadores. Por quê? Porque eu persegui a igreja. Se tem alguém que deveria estar arriscado o nome para ser vocacionado e receber a revelação oculta há séculos, é meu nome. Porque eu persegui a igreja do Senhor. Mas Deus, cujos planos não podem ser questionados por causa da sua grandeza e da sua sabedoria, resolve chamar Paulo. E ele entende isso. E se humilha, e se submete. Então ele olha para si mesmo, e meio que faz uma oração que eu descrevi. Uma oração não, mas uma afirmação mais ou menos assim. Somente um Deus abundantemente gracioso
teria a coragem de vocacionar alguém com um passado tão comprometedor? Você e eu não chamaria Paulo, de jeito nenhum. Mas um Deus da Bíblia, o Deus gracioso, chamou Paulo. Então, Paulo sabia combinar, meus irmãos, a sua humildade pessoal com a autoridade apostólica. Na verdade, ao minimizar a si mesmo, engrandecia o seu ofício. John Stott. Engrandecia o seu ofício. Lembra quando ele faz referência à terceira pessoa? Eu conheci um homem que subiu até o terceiro céu, lhe foi revelado as coisas grandes e profundas. Até nisso ele se omite, para não dizer que foi ele que foi. Orou por tanta gente e foi curado. Mas quando lhe chega uma enfermidade, ele não consegue orar por ele mesmo. E na verdade ele consegue orar, mas Deus diz, não, você pode curar os outros todos, você não. A minha graça te basta, Paulo. A enfermidade vai ficar aí. A minha graça te basta, Paulo. E assim, Paulo é tomado por esta convicção, entendendo que tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Aqui a tradução menor de todos, eu anotei aqui, copiei de algum lugar. O menor de todos, o membro mais vil do povo santo, é o significado da palavra grega. Uma outra tradução diz também da palavra grega, mais mínimo, é até uma expressão difícil no português, ou menor do que mínimo. É assim que Paulo se refere, menor do que mínimo. Seu nome, no latino, Paulus, já significa pequeno. Mas ele, quando vai referir-se a si mesmo, ele vai dizer, eu, o mais mínimo de todos os santos. Por isso, então, a sua habilitação para esse ministério. Então, o desenvolvimento do ministério do apóstolo Paulo em 3 etapas. Primeiro, pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, versículo de número 8. Tendo conhecimento do plano de Deus, plena consciência da sua vocação, de que ele fora comissionado para pregar aos gentios, é para esse povo que Paulo direciona o seu ministério. Aí você encontra na Bíblia a primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. E defendendo a sua fé e a sua comissão de pregar o evangelho aos gentios, ele vai preso. Mas preso ele escreve. E Paulo diz assim, que a sua fé é conhecida de toda a guarda pretoriana. Ele podia estar algemado, mas a guarda era trocada, e ele evangelizava os guardas. Tem uma parte da prisão de Paulo que ele fica 2 anos em casa, às suas dispensas. Tinha que pagar o aluguel da casa, mas estava preso, não podia sair. Mas é lá que Paulo prega o evangelho. Prisioneiro de Cristo. Se Deus me mantém livre, eu estou fazendo viagem missionária. Se Deus me mantém preso, eu estou escrevendo e evangelizando. Que meu negócio é realizar o ministério de Deus. Impressionante. E que grande exemplo para todos nós, irmãos? Então, pregar aqui é evangelizar, anunciar as boas novas. As boas novas grandiosas para os gentios. Consistia nas insondáveis riquezas de Cristo. É uma expressão sublime. E a gente já teve um vislumbre, no capítulo 1 da carta aqui dos Efésios e o capítulo 2, de quais são essas riquezas, insondáveis de Deus. É você repetir para si mesmo
que a graça de Deus te alcançou e você foi adotado na família de Deus. De que você foi eleito, de que você estava morto e agora você está vivo. Que Deus te deu o Espírito Santo, que você e eu somos habitação de Deus. Quer mais? Das riquezas insondáveis de Deus. Por isso que Paulo desespera para fazer uma oração de exaltação a Deus, porque essas revelações enchem seu coração. Revelações de Deus maravilhosas, ocultas há tanto tempo, inunda o coração de Paulo, né? E anotei mais aqui, ressurreição da morte no pecado, né? Reconciliação com Deus, assentados com Cristo nos lugares celestiais, acesso ao Pai mediante Cristo e pelo Espírito, ingresso no reino, na família de Deus, parte integrante da moradia, né, de Deus entre os homens. Tudo isso é apenas um vislumbre das riquezas futuras, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Isso aqui é só uma prévia da eternidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos indo. Cada um tem uma senha. E a gente precisa entender que se nós estamos aqui ainda, é porque Deus deseja que esse mistério seja revelado a tantos outros através da nossa vida. Paulo já cumpriu a sua parte. Entendo que os crentes de Efésios que entenderam essa verdade também cumpriram. Ela chegou até nós. Comissionados para anunciar aos outros o Evangelho de Jesus, as riquezas da sua glória. Riqueza da glória da herança que Deus dará a todo o seu povo no último dia. É o que Paulo chama das insondáveis riquezas de Cristo. Certamente, meus irmãos, a recuperação do nosso zelo, né, pelas coisas de Deus, pelo evangelismo, passa pela plena convicção apostólica a respeito do Evangelho. Porque se tivermos plena certeza da nossa fé, daquilo que o Evangelho representa, as suas riquezas para a humanidade, certamente nós não vamos nos silenciar. E se tem uma oração que eu faço, e que todos nós, enquanto crentes, precisamos fazer, é Deus renovar a nossa convicção, o nosso chamado. Porque esse mundo é muito sutil, e nós vivemos um tempo de distração. E uma palavra igual essa de Efésios 3 precisa sacudir nossa vida. Não é para ver qual que é a nossa prioridade, entendendo que o próprio Deus que nos vocacionou é o próprio Deus que há de nos capacitar, encher-nos com o seu Espírito, porque quando a morte chegar, a gente pode dizer assim, com alegria eu vou para os braços do Senhor, porque cumpri o meu chamado, né? Cumpri a minha missão. Então a gente precisa chegar perto do Senhor e pedir que Ele nos encha do seu poder, do seu Espírito, dando-nos motivação, disposição, convicção para a gente pregar. Segundo, desenvolvimento de Paulo aqui em 3 etapas, né? Primeiro foi esse, pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Segundo, manifestar o mistério a todos os homens. Muito similar, né? Agora, o pensamento muda do conteúdo da mensagem, que é as boas novas de salvação em Cristo Jesus, para a condição daqueles aos quais é proclamada, né? Que estavam nas trevas da ignorância.
E o próprio Jesus já tinha caracterizado Paulo nessa comissão de levar o evangelho àqueles que estavam na escuridão, com os olhos vedados, sem discernimento espiritual. E isso é muito importante para mim e para você, à medida que a gente evangeliza. Porque os que estão à nossa volta, que não conhecem Jesus, estão em trevas. Seus olhos estão vedados pelo inimigo. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem é que abre os olhos? Jesus. O Espírito Santo é que abre os olhos. O que eu e você fazemos, a gente anuncia o Evangelho. Agora, a fé salvadora, que o pastor também fez referência, é gerada no coração a partir da ação do Espírito. Como é que ele vai fazer isso? Eu não sei. Eu sei que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Nós devemos sempre nos lembrar, então, na evangelização, de que o príncipe das trevas mantém homens e mulheres nas trevas. E que somente pela iluminação do Espírito os olhos podem ser abertos. Na minha família nós somos 14 irmãos. 10 conhecem a Jesus. 12 conhecem a Jesus. Já tinha aumentado a quantidade. 12 conhecem a Jesus, 2 não. Mas fiquei tão feliz de eles presenciarem o velório do pai deles, meu pai. Só para relembrar que se agora fecha os olhos para essa verdade, não é porque não lhes foi anunciado, mas que precisam urgentemente abrir os olhos, porque um dia a nossa senha é chamada e Deus nos quer uma vida frutífera, abundante, feliz, né? Nossa responsabilidade é sermos fiéis, meus irmãos, em divulgar o Evangelho, pois este é o meio que Deus ordenou para trazer luz àqueles que estão em trevas. É a minha missão, é a sua missão, é a nossa missão. A igreja anunciar a plenos pulmões, né, onde é que ela encontrou esperança. Então, aquele que criou todas as coisas, versículo 9, estou lá. Aquele que criou o universo, agora começou então essa nova criação há 2000 anos atrás. E um dia completará. Na verdade, o mistério inclui a grande promessa de que finalmente Deus unirá todas as coisas debaixo de Cristo. Vamos ver lá comigo, Hebreus, capítulo 1. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, então no versículo 1, do capítulo 1 de Hebreus. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecadores, dos pecados, assentou-se à direita na majestade das alturas. 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, o advento de Jesus e a obra completa da redenção é a revelação completa do grande mistério de Deus, revelação final. Final. Deus se revelando plenamente na busca do homem, da sua reconciliação do homem. Então é na pessoa de Jesus.
É isso que vai dizer o final da nossa lição aqui. Então, com ousadia, com confiança, nós nos aproximamos dele, pela fé nele, na obra de Jesus, que completou, a revelação de Deus. 3 e último, não é o último, mas é o 3. Tornar conhecida a sabedoria de Deus para os poderes cósmicos. Esse é interessante, Tudo é interessante, mas esses 10 é diferente. 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principais e potestades nos lugares celestiais. Olha que coisa incrível, meus irmãos. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida pela igreja. Então, essa sabedoria multicolorida, amplamente diversificada, Paulo diz assim, a igreja é que manifesta essa sabedoria de Deus. E os seres dos principados e potestades aos seres, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, assim, os anjos, os demônios, os anciãos, os serafins, os nomes que dão aí para os anjos, ficam olhando a igreja para conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Então, tem muita ilações sobre essa questão dos anjos. Então, é melhor você ficar com aquilo que a palavra diz. E a palavra diz que os anjos não são oniscientes. Então, eles observam. E, nesse caso, eles vão descobrindo a multiforme sabedoria de Deus ao olhar para a sua igreja. Por que eu falo que eles não são oniscientes? E falo também para a gente ficar na Bíblia. Porque Paulo diz que as verdades de Deus, especialmente o Evangelho, é algo que os anjos anelam para escrutar. Então ele precisa aprender. Tivemos várias discussões interessantes lá em casa esses dias, Embora com a presença do Djaí, que é pastor, foi covardia, para todos. Mas assim, uma das coisas que a gente discutiu é aquele texto que Daniel está orando. E ele ora e ora e o anjo demora. A resposta de Deus demora 3 semanas. E quando o anjo chega, o anjo diz assim, Daniel, muito amado. Na verdade, desde o primeiro dia que você começou a orar, já saiu algo do trono de Deus, da resposta de Deus, mas houve um embate espiritual. E aí a gente discutiu a expressão ali, Daniel, muito amado. Então, quem é que falou para o anjo que Daniel era muito amado, É o anjo Gabriel que recebe a orientação de dizer para Maria que seria grávida. Isso deve ter dado um nó na cabeça do anjo. Porque Maria mora em Nazaré e a promessa, e a Bíblia diz que o neném, o filho prometido, nasce em Belém. E o anjo falou assim, como é que pode? Manda para Nazaré, mas não é em Nazaré que vai nascer, é em Belém. Porque toda a Escritura vai se cumprir. Porque realidade e palavra de Deus é a mesma coisa. Então, os anjos observam a igreja para conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Então, o texto que eu citei aí de 1 Pedro, não sei onde está aqui não. Então, o primeiro resultado a ser esperado da pregação das insondáveis riquezas de Cristo e desse mistério que Ele agora está revelando, é o nascimento e o crescimento da igreja, que surpreendeu a todos. E isso de fato já havia acontecido, porque essa carta é escrita para uma igreja.
Então os principados e potestades já observam que Deus está fazendo a obra redentora de Cristo, a igreja. Então anuncia a multiforme sabedoria de Deus. Assim, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é anunciada aos principados e potestades. Então a igreja é a demonstração do poder, da graça, da sabedoria de Deus. A igreja é como uma comunidade multicultural, multirracial, e nenhuma outra comunidade humana se assemelha a ela. Essa questão dos principados e potestades aprenderem com a igreja, John Stott escreve um negócio interessante. Diz assim: é como a encenação de um grande drama. A história é o teatro, o mundo é o palco, e os membros da igreja em todos os países são os atores. O próprio Deus que escreveu a peça e quem a dirige, a produz. Ato após ato, cena após cena, a história humana continua, a história continua a desdobrar-se. Aí ele levanta a pergunta: mas quem está no auditório? São as inteligências cósmicas, os principados e potestades nos lugares celestiais. Então eu achei legal essa figura, que o desenrolar da história, que Deus mesmo planejou, é acompanhado pelos principados e potestades. E esse desenrolar da história revela a multissabedoria de Deus. Então, já caminhando aqui para o encerramento, meus irmãos, com relação a esses seres espirituais, devemos ficar apenas com aquilo que as Escrituras revelam, evitando assim especulação, não é? Que eu acho que é o que ocorreu com a igreja de Colossos, não sei, né, pastor? Acho que é Colossos, a questão de adorar anjos, né? É Colossos. Então, começou a criar algumas coisas. Outras discussões que a gente teve na nossa casa, teve de tudo, né? Aí citou um anjo, um nome de um anjo, eu falei: não, esse não está na Bíblia. Não, mas não sei quem. Então, assim, umas coisas estranhas. E que no caso da igreja de Colossos levou a adorar anjos. Então os anjos, a Bíblia diz, acompanham a igreja, né? Aquilo que Deus revela à sua igreja. O texto que eu tinha esquecido é 1 Pedro 1:12. Vos pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Então, da mesma forma, dessa questão dos anjos não serem oniscientes, o versículo 10 então informa que eles acompanham a igreja, né? Eles vieram a conhecer o plano de Deus pela igreja, à medida que essa começa a existir e crescer. Versículo de número 11, meus irmãos. Tudo isso segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse ministério da igreja, né? A obra da igreja, que é a continuidade do ministério de Cristo, tudo isso é segundo o eterno propósito de Deus, segundo aquilo que Deus estabeleceu lá na eternidade, não é? Porque nós somos eleitos, e estudamos aqui no capítulo 1, antes da fundação do mundo. Então é tudo conforme esse propósito eterno de Deus, que Ele estabeleceu em Cristo. Por isso que eu li Hebreus 1, né? Porque é a revelação final de Deus, plena de Deus, é a pessoa de Jesus. Então Jesus Cristo é o centro desse plano, esse plano eterno e histórico de Deus. E como a gente sempre gosta de repetir, esse é um plano que vai dar certo. Porque quem elaborou é quem executa esse plano. Então, aquilo que ele planeja, ele faz, aquilo que ele faz é exatamente aquilo que ele planeja.
E assim os principados e potestades vão aprendendo com as ações de Deus na história. Estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, primeiramente através da sua obra histórica na salvação, e agora através da proclamação, subsequente da igreja desse evangelho. Os cristãos afirmam, em contraste com todos os demais pontos de vista, que a história é dele, é de Jesus, Então a gente precisa ter essa convicção de que Deus está operando, de que Deus está agindo, baseado num plano concebido e estabelecido e conduzido, desde a eternidade. A igreja é central para o evangelho. E partindo aqui para a conclusão, a igreja é parte integrante do evangelho. A igreja é que anuncia, cada um de nós tem a responsabilidade de anunciar o evangelho. Então a igreja é central na vida cristã. Nessa pandemia, talvez não tanto na nossa igreja, mas em tantas outras, criou-se uma comunidade virtual. Uma concepção antibíblica de que eu posso ser igreja lá no meu sofá. A igreja é vital, meus irmãos. Esse é o plano de Deus. Para a gente crescer junto. Para a gente compartilhar, dessa comunhão maravilhosa. Só tem 2 minutos, então eu vou correr aqui, meus irmãos. Concluindo. Paulo termina essa sessão como ele iniciou no versículo 1, fazendo referência aos seus próprios sofrimentos por conta da causa dos gentios. Lembra que a gente falou? Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, se você não desanima porque eu estou preso, pelo contrário, se sintam estimulados, porque a minha prisão é em decorrência do meu zelo, do preço que eu estou pagando para cumprir a minha vocação e o meu chamado. Ele está tão convicto, do seu chamado, da sua vocação, da origem divina do seu chamado, que ele está disposto a pagar qualquer preço para vê-la tornar-se realidade. Então, a despeito do preço, meu negócio, Paulo diz assim, é que o nome do Senhor seja glorificado. É que eu não tenha pregado a muitos e eu mesmo seja desqualificado. Então, eu zelo em cumprir o seu chamado. Então, vocês não fiquem tristes, Paulo diz no final dessa primeira parte, por conta da minha prisão. Então, Paulo é tomado dessa convicção, porque os sofrimentos dele trarão glória a eles, gentios. Está sofrendo na prisão em prol deles, como o campeão deles, defendendo firmemente a inclusão deles na sociedade de Deus, na igreja de Deus. E essa convicção, essa alegria, essa solicitude, de Paulo é linda e precisa contagiar a minha vida e a sua também, meus irmãos. Esse zelo pela igreja do Senhor, é dele a igreja, ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Ouvir o cabeça da igreja, obedecer, essa fé que me aproxima. Então, uma observação importante é que esse princípio que alcançou o coração de Paulo é aplicável a todos nós. Se a igreja é central no propósito de Deus, já fazendo algumas aplicações e encerrando, certamente deve ser central para as nossas vidas. É um raciocínio simples, Se isso é importante para Deus,
precisa ser importante para mim e para você. Se Ele morreu pela sua igreja, você precisa ter cuidado com a igreja dele. Você parte dessa igreja. Cuidado com o outro. Né? E aí entra os nossos pecados, as nossas esquisitices, a nossa frieza, a nossa maldade, a nossa murmuração. Então, cuidado com a sua vida, para não ir contra a igreja do Senhor. Se é importante para Deus, precisa ser importante para você e para mim. Como ousamos empurrar para a periferia aquilo que Deus colocou no centro? Né? Então não pode se fazer estar à margem da nossa vida. Precisa estar no centro da nossa vida. E se Deus não chamou sua senha ainda, e não chamou, por isso que você está aqui, né? É porque Deus quer renovar o propósito, o seu propósito sobre sua vida. Amém? É isso que Ele faz pela ação generosa do seu Espírito. E a gente precisa ser fã de cadeirinha de Deus, né? Porque até estava orando sobre isso. E Ele é o mesmo Deus. O Deus de Paulo. O mesmo, Ele não muda com o passar dos anos. A Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e o será para sempre. Ele continua amando com intensidade. E a sua sabedoria vai sendo revelada. Não limite a ação de Deus pela sua visão. Deus é muito maior do que a gente consegue imaginar. O dono da igreja. Então, enquanto Deus não chamar a sua senha, ou a minha senha, devemos ser membros responsáveis da igreja. Ativos em alguma manifestação local da sua igreja. Para isso que Ele nos deu os dons. E na distribuição dos dons de 1 Coríntios 12, diz que Deus distribuiu os dons como lhe apraz para a edificação da sua igreja. Não podemos, nos conformar com padrões inferiores, muito aquém dos ideais do Novo Testamento para essa nova sociedade de Deus. A frieza e a indiferença nos leva a cruzar os braços, né? A rivalidade, murmuração, maledicência são inimigos da nossa comunhão e impedem o nosso crescimento. Então a gente precisa lutar contra isso. Porque quando vir sobre a nossa vida, e vai vir e vem todos os dias, você precisa entender que primeiro pode ser fruto da sua própria natureza carnal, que luta contra o novo espírito. Mas também pode ser do diabo, que vai soprando, né? E nós não podemos ouvir a voz do inimigo, porque dentre as coisas que Deus o chama de mentiroso. E ele odeia tudo que Deus ama, e Deus nos ama. Então, apenas 2 textos para encerrar mesmo, né? Que revelam a importância da gente vigiar a nossa vida. Não é vigiar a vida do outro, é vigiar a nossa vida. Colossenses 3, 1, 2. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Vamos lá, meus irmãos, já estou encerrando. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Observa que está sempre no imperativo, não é? É uma ordem. E segundo e último, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É isso que a palavra nos diz e que precisa ser o parâmetro para a nossa vida todo santo dia. Deus nos abençoe. Estuda
A oração de Paulo, a partir do versículo 14 do capítulo 13, é maravilhosa, que é a nossa próxima lição. Vamos orar? Ó Deus, louvado seja o teu grande nome, porque o Senhor tem o nome que está acima de qualquer outro nome. Louvado seja o Senhor. Derrama graça para a sua igreja, Senhor, para a gente ser igreja do Senhor. Remove, Senhor, as barreiras, Senhor. Perdoa os nossos pecados e enche-nos com o seu Espírito, para que a luz do Senhor possa brilhar em nós e através das nossas vidas. Tudo isso por louvor, por engrandecimento do seu próprio nome e por amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.